Definição de função. Agora eu vou te dar a definição oficial. Eu fiz uma introdução, te dei a ideia de função, que é a relação entre dois conjuntos. Você já tem essa ideia na cabeça, que é a relação entre duas variáveis, mas existe uma definição. E vamos ler a definição oficial, bonitinha, sem medo de ler matemática. Não tenha medo de ler matemática. Isso aqui é um doce de leitura. Quer ver? Ó? Dados dois conjuntos A e B, não vazios, uma relação F de A em B, uma relação F do conjunto A para o conjunto B, é denominado uma aplicação ou uma função, esse termo pode ser aplicação ou função, de A em B, ou seja, uma função de A em B, sei somente se, presta atenção nessa frase. Para que uma relação ganhe o título de função, nem toda relação vai ser uma função, isso é importante, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para que uma relação ganhe um título de função, presta atenção agora. Eu tenho que ter para todo elemento de A existir apenas um único elemento correspondente em B. Então a definição diz o seguinte: para que uma relação de A em B ganhe o título de função, para todo elemento de A, eu tenho que ter um único correspondente em B. Todo elemento de A tem que estar ligado. Eu não posso ter um elemento de A que não esteja ligado. Se isso acontecer, não é função. Pode ser uma relação, mas não é função. E eu não posso ter um elemento de A com mais de um correspondente em B. Isso também não caracteriza a função. E isso tem a ver com a ideia de função horária na física. Já vou chegar lá para te mostrar. Mas vamos bater nessa definição. E aí vamos à simbologia, né? Você vai escrever assim, que a nossa função vai de A para B, uma aplicação, mas o termo mais comum entre nós é função. Uma função de A para B. É assim que você vai ler. A nossa função, ela vai de A para B. E espero que você tenha notado que há ordem nessa fala. Uma função de A para B ou uma função de B para A são coisas distintas. Existe uma ordem, a função vai de A para B, o elemento de B está em função do elemento de A, existe essa ordem aqui. Então guarde, função tem ordem, até porque lembra que função é um conjunto de pares ordenados. Ordenados têm ordem. Olha como as coisas vão fechando, legal? Vamos à frente. Com essa parte, só essa partezinha da definição, todo elemento de A tem que ter um único correspondente B. Com essa, eu queria que você me dissesse se aquilo que você vê é uma função de A para B. De A para B, você dá uma olhada assim, deixa eu ver. Ah, é uma função de A para B, ou então não é uma função de A para B. Ele fala, deixa eu ver. É, claro. Todo elemento de A vai estar relacionado e cada um com o único, ó, cada um com o único. Isso é uma função. Show de bola, ele é uma função. Vamos ver um próximo exemplo. Olha essa. E me diga se é ou não é uma função. Você já deve estar olhando e está dizendo, não é, Erivaldo. Tomara que você tenha acertado por que não é. Ela realmente não é uma função. E quem é o culpado por ela não ser função? O número 7. Porque eu tenho um cara sobrando no primeiro conjunto. E para que uma relação ganhe o título de função, eu não posso ter ninguém sobrando no primeiro conjunto. Guarde bem isso, tá? Mais um exemplo, olha esse, e me diga se é ou não é função. Edivaldo, deixa eu ver. Ah, Edivaldo, fácil. Não é. Por que não é? Não é função por culpa de quem? Do 5. O 5 é o culpado. Porque eu não posso ter um elemento de A ligado a mais de um elemento de B. Legal? E como eu te falei, isto daqui está muito ligado a um negócio chamado função horária na física. Você lembra de função horária na física que dizia assim, em cada tempo eu estou numa certa posição, em cada tempo eu estou numa posição. Pensa como faz sentido isso, né? Num certo tempo eu estou naquela posição, em outro tempo eu estou naquela posição, em cada tempo eu estou numa certa posição. E isso a física chama de função horária, que é o mesmo termo de função que nós temos aqui. Então, que legal, vou trazer da física, tá? Vamos nós, ó. Em cada tempo nós estamos numa certa posição, pensando em diagrama. Num certo tempo eu vou estar numa certa posição, num certo tempo eu vou estar numa certa posição, mas não tem cabimento dizer que num certo tempo eu vou estar em duas posições distintas. Ah, nesse tempo eu estou aqui e estou lá ao mesmo tempo. Não faz sentido. Ele falou, claro, não faz sentido. E é daí que vem o conceito de função, que você não pode ter um elemento no primeiro conjunto ligado a mais elementos no segundo conjunto. E também não pode ter um cara sobrando ali, porque ter um tempo sobrando quer dizer que num certo tempo eu desapareci. Também não faz sentido. Legal? Então essa ligação aqui é bacana para você fazer uma analogia e guardar que um elemento de lá, do primeiro conjunto, não pode estar ligado a mais de um elemento do lado de cá e um cara lá não pode estar sobrando.